Então, quais são essas... vamos aqui elaborar agora as principais teses, não é, em resposta a esse problema de outras mentes. Existem duas principais linhas de raciocínio para responder essa questão: como é que a gente sabe que alguma outra entidade possui consciência, possui mente. A primeira estratégia é de comportamentos, essa inclusive é uma das mais clássicas. Veja, você tem que observar, basicamente isso, observar o comportamento de outros indivíduos. Se este indivíduo se comportar conforme uma entidade inteligente se comporta, uma entidade que tenha pensamentos, possui mente, se comporta, então esse indivíduo possui consciência, né? Essa resposta deu a tese do comportamentalismo, né? Fundamental de uma linha de raciocínio, inclusive da psicologia, de um programa de pesquisa em psicologia, também conhecido como behaviorismo. Outra linha de raciocínio é responder o seguinte: veja, uma entidade, um indivíduo na realidade possui consciência, possui mente, se esse indivíduo ele possuir uma estrutura física a qual indivíduos que possuam consciência tenham, né? Se ele tiver essa mesma constituição física, essa mesma construção material, este indivíduo possui então consciência. Essa linha de raciocínio muitas vezes foi tomada por posições conhecidas como materialismo, fisicalismo, entre outros termos desse tipo, e também cientificistas, mas não é exclusivo dessas posições, né? Outras posições também dão esse mesmo tipo de resposta. Essas são as principais linhas de raciocínio para responder, são as linhas de raciocínio, inclusive, mais consideradas na sociedade contemporânea ocidental. Todavia, elas, obviamente, têm que se justificar, têm que lidar com argumentações opostas, etc. Não é? Em favor de sua posição, elas possuem uma intuição extraordinária e de simplicidade, né, muito importante e relevante, que acaba por convencer, né, a maioria das pessoas, que é a questão da coerência. Existe uma coerência entre entidades que nós conhecemos ter consciência e essas outras entidades que nós questionamos se possuem ou não consciência. E aí você tem tanto uma coerência de comportamento, quanto uma coerência de estrutura física, no caso estrutura biológica, na maioria das vezes, né, nesse tipo de argumentação. Uma vez que a gente tem essa coerência muito grande, pareceria quase milagroso que nós tivéssemos entidades que possuam tais estruturas, que possuam tais comportamentos, mas que não têm nenhum tipo de consciência, mentalidade, etc. Pense aí na pessoa a qual você ama, né? Na pessoa amada. Essa pessoa tem uma estrutura física semelhante à sua, comportamentos também. Seria muito surpreendente que essa pessoa não tivesse, supondo que todas as outras pessoas pareçam ter, né? E tenham, né? Nesse caso. Então esse argumento da coerência, essa intuição da coerência é utilizada como argumento em favor dessas teses, não é? Ou seja, negar essas teses deveria supor negar esse tipo de coerência. Essa é a intuição do argumento. Bom, quais são aí as principais dificuldades? Existem várias dificuldades. Eu vou citar aqui duas dificuldades que são extremamente relevantes e famosas nesse debate. Que é a dificuldade do argumento do espectro invertido, né? Um argumento famoso
que ganhou muito espaço no debate através da elaboração de Sidney Shoemaker, e também o problema da indução, outro argumento que pode ser utilizado contra essas intuições, né, e respostas. Bom, primeiro, o argumento do espectro invertido é um argumento que sugere que, por mais que você tenha estruturas físicas semelhantes e comportamentos semelhantes, nós podemos ter experiências subjetivas distintas. Então, uma estrutura física não indica necessariamente a determinada estrutura subjetiva. E o argumento é chamado de espectro invertido pelo seguinte: imagine aí o espectro de visão, o espectro de cores de visão de dois indivíduos, mas um indivíduo, né, tem esse espectro invertido ao outro. Sempre que um indivíduo tem a experiência objetiva de vermelho, o indivíduo A tem a experiência objetiva de vermelho, o indivíduo B tem a experiência subjetiva de azul. Tá bom? Todavia, embora esse espectro subjetivo dele seja invertido, fisicamente, a estrutura física dos dois é a mesma. Então, a mesma frequência de onda luminosa, quando excita as retinas de um indivíduo, vai elaborar determinada experiência visual em cada um, né? Fisicamente igual, só vai mudar essa experiência visual ao final. Enquanto um vê vermelho e o outro vê azul. Todavia, eles aprenderam com essa parte da estrutura física. Agora vem do comportamento. Eles aprenderam com a sociedade a usar as mesmas palavras sempre que vêm as mesmas coisas, não é? Então os dois utilizam vermelho e azul da mesma maneira. Sempre que um olha para o céu e diz o céu é azul, o outro vai e concorda, o céu é azul. Mas o azul para um é azul e o azul para outro é vermelho, né? Veja que aí tem uma inversão sistemática. Você conseguiu entender isso que eu estou dizendo? Você conseguiu pensar sobre isso? Você conseguiu compreender? Não há nada de contraditório e ilógico aqui. Você inclusive consegue fazer até uma ficção científica, você pode fazer cinema, você pode fazer série, você pode escrever um conto, uma crônica sobre esse tipo de reflexão, esse experimento de pensamento, né? Então isso mostra que isso é pelo menos uma possibilidade lógica, né? A gente consegue construir esse tipo de raciocínio. Portanto, uma vez que é possível essa construção, você não pode mais afirmar que de determinada constituição física e de determinados comportamentos nós chegamos a determinadas experiências subjetivas. A gente não tem mais agora 100% de certeza e nem garantia, né, dessas duas grandes argumentações sobre o problema de outras mentes. Então, por mais que você observe outra pessoa, por mais que você faça uma análise biológica deste indivíduo para saber toda a sua constituição física, e por mais que você faça aí uma análise psicológica comportamental, você ainda não tem a garantia de quais sejam, ou mesmo se existem experiências subjetivas nesse indivíduo, ou como dizem os poetas, a sua dor é só sua e de mais ninguém, né? O segundo grande problema é o problema da indução. Veja que quando a gente utiliza a indução em todo o raciocínio científico, né, mas existe um problema filosófico de fundo aí na questão da indução. Vamos pegar aqui um exemplo, uma anedota interessantíssima, cômica inclusive, que é um frango que mora numa casa e recebe milho do seu dono, né, todas as manhãs. Então, todas as vezes esse frango recebeu a visita do seu dono pela manhã hoje, tomou, amanhã recebeu, comeu o milho, no outro dia de novo, todas as vezes que esse dono aparece, o frango
sabe, digamos assim, que vai comer milho, chega inclusive a ficar feliz, né? Você pode ver isso em animais, quando você pega ração para o seu bichinho de estimação, ele já começa a ficar feliz, caso ele goste dessa ração, claro. Então, o frango ele constrói o seguinte raciocínio: sempre que aparece o meu dono, então eu como milho, né? Ora, chega belo dia, que o dono chega, ao invés de trazer milho, ele traz um facão, né? Ele vai lá e corta a cabeça do frango. Veja que o raciocínio indutivo matou o frango. Pode acontecer também com você. Quando a gente acumula experiências particulares e acredita então que consegue com elas justificar uma afirmação geral, como todas as vezes que este indivíduo aparecer, então ele vai me dar um milho, né? Ou sempre que você jogar algo no ar, este algo vai cair para o centro gravitacional da Terra, né? Você sempre viu isso acontecer e aí você começa a acreditar nessas afirmações gerais. O problema da indução mostra que, por mais que você tenha esse acúmulo de observações particulares, você não tem a garantia de certeza de uma afirmação universal e geral, né? Tem um raciocínio matemático que mostra isso facilmente para a gente. Imagine aí, todas as observações particulares que você teve, é um número finito, né? Veja que você é um indivíduo finito, você não é eterno, suas observações também não. Eu também sou do mesmo modo, né? As minhas observações são finitas, dos nossos conhecidos também. E por mais que você junte aí um número, né, de observações de todas as pessoas vivas na Terra, de todas as pessoas que já viveram na Terra, esse número pode ser muito grandioso. Ainda assim, é um número finito. Mas quando você faz uma afirmação do tipo um objeto, todas as vezes que você soltar um objeto em um planeta, ele sempre vai ir em direção ao centro gravitacional daquele planeta. Bem, obviamente se não tiver outros centros de massa mais fortes, no qual o planeta já seria consumido, né? Caso o objeto não caia, né? Para ser um centro de massa tão forte assim. Quando você faz esse tipo de afirmação, né, uma afirmação na física, você está fazendo aí uma afirmação universal, uma afirmação geral. E esse tipo de afirmação, ele deve, se for verdadeiro, então ele é verdade para todas as observações de todas as pessoas que viveram do passado, né? Todas as observações no presente e todas as possíveis observações no futuro, né? Toda e qualquer observação possível é assim. Veja que, deste ponto de vista, a gente tem aí um número infinito de possibilidades de observação. Uma hora, a gente pode perceber claramente que um número infinito é muito maior do que um número finito. Mas quando a gente passa de observações particulares para as universais, aí é dizendo, olha, com base nisso, nessas observações, a gente conclui essa afirmação universal. Você então está fazendo uma razão, né? Você está fazendo uma razão aí de um número finito de observações particulares por um número infinito de observações particulares. Lembre aí das suas aulas de matemática do ensino médio, né? Qualquer coeficiente aí, um número aí dividido por qualquer número finito dividido por um número infinito, qual é o resultado, né? De forma basilar, a gente tem uma resposta do tipo tende a zero. Então esse é o problema da indução. A gente tem então uma certeza que tende a zero. Ora, mas mesmo assim, em ciência a gente consegue elaborar
pesquisas indutivas muito boas. Você não simplesmente joga a indução de água abaixo. Né? O que uma pesquisa científica exige? Uma pesquisa, pelo menos na parte indutiva do raciocínio científico. Você não pode simplesmente ter uma experiência. Você não pode simplesmente ter uma experiência para saber que aquilo ali sempre ocorre. Né? Você não vai dizer, eu começo a espirrar aqui, dou um espirro e você levanta a mão. Não vai ser porque aconteceu uma vez que você vai começar a formular uma lei universal de que toda vez que eu espirro você levanta a mão. A gente não vai começar a fazer relações aí com apenas um exemplo, né? Então, a indução, para ser bem feita, precisa de vários exemplos, né? Veja que se você for aí um pesquisador, um cientista, você, quando chega no laboratório, né, supõe aí o seu chefe, ou mesmo que você é um chefe, você vai exigir isso para os seus pesquisadores. Olha, a amostragem tem que ser uma quantidade razoável. E quando você, além disso, quando você está testando, você não quer apenas uma quantidade razoável, mas tem que ser uma observação com muitas variáveis, né? Não basta eu espirrar uma vez e você levantar a mão. A gente tem que tentar isso debaixo d'água. Será que debaixo d'água, quando eu espirrar, você vai levantar a mão? Será que no topo do Everest, quando eu espirrar, você vai levantar a mão? Então, além da quantidade amostral, você tem que ter aí a quantidade de contexto variáveis a ponto de que essa indução seja razoável, né? E o grande problema que a gente encontra quando a gente está raciocinando a questão de outras mentes, né, é que a gente parte do seguinte: ora, eu tenho experiências e subjetividade, eu sei disso, eu experimento isso de forma subjetiva, eu tenho acesso que ninguém mais tem. As outras pessoas agem parecidas comigo, então é porque elas têm. Veja só, você está fazendo uma indução fortíssima de que todas as pessoas que se comportarem como você ou tiverem estrutura parecida de você vão ter consciência. Mas você só tem um exemplo. O seu. Você não tem mais nenhum outro exemplo de amostragem. A sua amostragem é uma. É uma indução universal com um único exemplo. Isso, pelo raciocínio indutivo, é uma péssima indução. É uma indução muito ruim, é um raciocínio muito ruim. Do seu exemplo, você diz que é tudo assim. Né? Veja que isso é um problema fortíssimo. Mas toda e qualquer pessoa que for tentar justificar uma resposta ao problema de outras mentes vai se esbarrar nessas duas razões, o espectro invertido e o problema da indução, que deixa você aí numa sinuca, né? Digamos assim. Parece então que algo que era extremamente banal a gente explicar e justificar é extremamente difícil, né? Não é à toa essas questões que eu elenquei inicialmente quando a gente começou a abordar o problema, questões de aborto, as questões de inteligência artificial, de relação com os animais, tem nuances difíceis, né? E se você fosse fazer um escrutínio maior, fosse mais a fundo, iria encontrar que você não consegue sequer justificar a consciência do seu vizinho. A consciência da pessoa amada. A consciência da pessoa que você acabou de conversar no telefone. Né? E quais são as consequências se a gente não consegue formar uma justificação racional para isso, né? Uma boa justificação para isso? A primeira consequência é que nós somos ingênuos, quando nós simplesmente assumimos isso na nossa vida cotidiana sem se questionar. Isso simplesmente não é óbvio. Somos ingênuos e algumas vezes ignorantes, porque vivemos ignorando determinadas questões extremamente difíceis. Né? Agora, há duas questões que têm consequências sociais fortíssimas. Primeiro, se a gente não consegue delimitar ou determinar o que tem consciência, consciência pode ser muito mais do que a gente costuma pensar. Coisas
que a gente costuma dizer que não possuem mente ou consciência, podem ter. Afinal, a gente não consegue determinar racionalmente, pelo menos à luz desses argumentos que eu apresentei. Uma segunda consequência é que pode ser o oposto. A consciência pode ser muito menos do que a gente pensa. Talvez seres vivos que a gente ache que tenha consciência não tenham. Talvez determinadas estruturas de inteligência artificial que a gente possa, por hipótese, achar que se a gente construir isso aqui então vai ter, talvez não tenha. A gente não vai aí conseguir inferir essa determinação. A gente pode errar para mais e a gente pode errar para menos. Né? Essa é a questão profunda sobre como é que a gente justifica a existência de outras mentes e como ela é uma questão de fundo sobre todas as outras que são extremamente pujantes na nossa sociedade. A gente fica por aqui nesse vídeo.